Olá, bem-vindos ao Almanac Brasil. Saudade é uma palavra onipresente na poesia e na música. Sentimos saudade do nosso amor, saudade de quem se foi, de um tempo que passou e até do que a gente ainda não viu. E claro, quando estamos fora, saudades do Brasil. Esse é um dos temas do nosso almanac, que traz na bagagem histórias curiosas e emocionantes, de ontem e de hoje. Além de acompanhar as peripécias de grandes nomes da nossa cultura em terras estrangeiras, você vai finalmente descobrir quem era a Amélia, a mulher de verdade. E também no Papo Cabeça, o homem que ensina física para poetas. Papel na mão para aprender os segredos da milenar arte do origami. Um pouco da história do peixe-vivo JK no Ilustres Brasileiros. E as incríveis habilidades dos garçons no Ciência Doméstica. Tudo isso ao som de Martinália no Cantos do Brasil. E temperado com as elucidativas intervenções do nosso polivalente Almanaquias. Fique ligado que o Almanac Brasil já começou! Carmen Miranda, em Hollywood, dizia que sua saudade do Brasil era maior do que pão de açúcar. Tom Jobim, em Nova York, dobrava uma esquina e dava de cara com a saudade. Para muitos brasileiros não foi nada fácil viver longe da terrinha. Outros, no entanto, tiraram de letra e até curtiram. Nos anos 40, quando Getúlio Vargas decretou a ilegalidade do Partido Comunista, o casal Jorge Amado e Zélia Gattai foi obrigado a deixar o Brasil. Mas a temporada na França, de onde também seriam expulsos mais tarde, foi proveitosa, com intenso convívio com personalidades como Picasso, Neruda, Sartre e Simone de Beauvoir. Anos depois, no final da década de 60, os tropicalistas Gil e Caetano eram uma pedra no sapato da ditadura. Depois de 2 meses na prisão, foram expressamente convidados a se retirar do país. Gil achou Londres uma curtição, mas para Caetano não foi tão fácil. A tristeza era tanta que o rei Roberto Carlos, depois de uma visita, compôs debaixo dos caracóis dos seus cabelos em sua homenagem. E daqui a pouco tem mais histórias de brasileiros e suas saudades. Agora é hora de conversar com um caçador de eclipses, que, por sinal, também vive fora do país, mas mata sua saudade regularmente. É o físico e astrônomo Marcelo Gleiser. Tem 2 aspectos assim da ciência. Vamos dizer, um aspecto mais prático, né, daquela coisa do dia a dia, das tecnologias, tudo que é digital, tudo que é CD, DVD, iPhone, iPad, iPod, blá, blá, blá. Tudo isso vem, essencialmente, de aplicações da física básica. Tudo isso vem do conhecimento do átomo, dos elétrons, das propriedades da matéria. Então, tem esse lado prático da ciência que, obviamente, faz parte da vida de cada um. Mas tem um outro lado que é menos conhecido da ciência, que é, vamos dizer assim, um lado mais espiritual, um lado mais de conexão com a natureza, um lado de você se questionar pelo que você não sabe. E, historicamente, a astronomia veio da astrologia, a química veio da alquimia. Então, você tem toda uma raiz histórica da ciência que veio de certas preocupações espirituais, religiosas. Tanto que os grandes patriarcas da ciência, vamos dizer, os caras Copérnico, Galileu, Newton, Kepler, esses 4 caras do século XVII, século XVI, eram pessoas profundamente religiosas e usavam a ciência para justificar a obra divina. O problema começa quando você tenta explicar o mundo através da religião ou quando você usa a ciência além do que ela pode. Então, certos cientistas gostam de fazer pronunciamentos assim públicos, né, na mídia e tal, dizendo que nós hoje sabemos como surgiu o universo, ou temos uma teoria de tudo, sabemos explicar uma porção de coisas, e a verdade é que não é por aí, sabe? A ciência tem limites também. Eu sempre falo que a ciência não consegue explicar tudo. O físico Marcelo Gleiser volta depois do intervalo, porque a gente ainda tem muito para perguntar para ele.
Mas agora, quem tem uma pergunta para as pessoas nas ruas é o Almanaquias. Lá vou eu para mais uma investigação sobre a amplidão do vocabulário da população. Eu quero ver quem sabe o que quer dizer a palavra mucura. E já vou logo dizer que não tem nada a ver com animais mal cheirosos não, viu? Eu não sei não. Dá uma dica aí. O pessoal daqui parece que nunca passou pelo Amapá. Ops! Caldo de cana? Não é caldo de cana. É bebida alcoólatra ou é um... Bebida alcoólica, hein? Ai, Jesus. Ah, vai pinga com limão, cai. Olha, dois ingredientes já da mucura, a senhora acertou. Limão, ovo e açúcar. É isso, olha só, receita perfeita da mucura. Muito obrigado, viu? Nada. Mucura é uma bebida composta por cachaça, ovo batido, limão e açúcar, servida no tradicional ritual do mar abaixo, em Macapá. E como o Almanaquias aqui também é cultura, aproveito para informar que o Mar Abaixo é uma das principais festas da cultura popular do Amapá, celebrada do sábado de Aleluia até o domingo do Divino. Na hora de sentar no bar ou restaurante, todo mundo relaxa. Mas para quem serve são outros 500. Tudo é uma questão de pesos, contrapesos e equilíbrio. Aula de física? Não, ciência doméstica. Eu aprendi esse domínio de equilíbrio com a bandeja com a convivência mesmo, né? Todo dia a correria, a bandeja com taça de vinho, com taça de champanhe, que é bem difícil de equilibrar. Eu aprendi dia a dia, trabalhando em várias casas, né? Não foi fácil no começo. Comecei segurando com as duas mãos, né? Se ele colocar na palma da mão, aí os dedos não são utilizados. É mais interessante nos dedos. Você distribui melhor o peso nos dedos. Fazendo assim, eu apoio a bandeja bem centralizada no meio. Aí assim eu apoio, abro bem a mão e eu tenho totalmente o equilíbrio do material que possa vir estar aqui em cima. Os pesados vai no centro da bandeja. O centro de massa é assim um ponto imaginário que, se você apoiar o corpo nesse ponto, o corpo fica em equilíbrio. Se tiver uma garrafa pesada na bandeja, você tira a primeira garrafa pesada, põe na mesa, aí vai tirando os outros mais bandeiras. Se você tira uma aqui e se eu não vejo, ela desequilibra e até pode cair. Esse corpo é totalmente irregular, né? A distribuição de massa aqui não é uniforme. E só existe uma pequena região em que, se eu colocar o dedo, eu consigo equilibrar esse corpo. Se eu posicionar no lugar certo, ele fica em equilíbrio. Então, se você imaginar o garçom segurando a bandeja, ele vai ter que procurar esse tal centro de massa para conseguir equilibrar a bandeja. As mulheres de hoje odeiam ser chamadas ou comparadas com a famosa Amélia, que era mulher de verdade. Mas afinal, quem era essa Amélia? Foi no Carnaval de 1942 que ouvimos pela primeira vez falar de Amélia. O samba sobre a mulher de verdade que, além de não ser vaidosa, passava fome e achava bonito não ter o que comer, foi um sucesso. Amélia ficou tão popular que virou até verbete do Aurélio. Mas será que ela existiu de verdade? As várias versões da história concordam num ponto. Amélia trabalhou como doméstica na casa da cantora Aracy de Almeida. Em 1953, o poeta Mário Lago disse que o irmão de Aracy contou a história da mulher que lavava, engomava, cozinhava, apanhava e não reclamava. Mário achou que dava samba. Ataúfo Alves gravou e pronto, a submissa Amélia caiu no gosto do povo. Aracy tinha sua própria versão. Dizia ter sido ela quem sugeriu a frase Amélia que era mulher de verdade. Botando mais lenha na fogueira, na ocasião da morte de Amélia, em 2001, Mário Lago voltou atrás. Disse que a escolha do nome foi absolutamente casual. Poderia ter sido Genoveva, mas aí talvez não desse uma boa música. Martinho da Vila disse certa vez que ela é uma das cantoras mais completas que ele conhece. Tudo bem que o pai é sempre suspeito para falar, mas a gente aqui do Almanac comprova. Martinalha no Cantos do Brasil.
Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabamos de rir. Se eu disser que não ligo e não digo que vi, só vou aprontar. Mas me empurrou pra minha música mesmo, foi o piano mesmo, né? É o lance de já sacar as notas e uma coisa que deu uma referência boa pro meu ouvido, né? Então, assim, eu acho que canto mais porque eu tenho um ouvido legal. E o piano, ele aguça bastante isso. Então, desde pequena, muito cedo, né, ele acho que me ajudou a separar os sons, né, na minha cabeça. Então, acho que ele sempre me envolveu e me direcionou. É bacana. E eu aprendi a cantar meio que em família, né, em casa e tal, com os amigos lá do meu pai, e depois fui me profissionalizando, mas as brincadeiras eram assim, né, sempre musicais. É sempre prazeroso, né, viajar com a banda e sempre é legal, porque brasileiro, né, a coisa da mistura nossa, visível, né, graças a Deus, é muito, em todo mundo dá uma coisa assim, né, de reconhecimento do Brasil, acho que dá um choque legal. Então a gente que é do Brasil, né, ser reconhecido por essa mistura da nossa raça é muito mais bacana, né? Sempre vivo, preto, branco, qualquer cor, mas sempre vivo. Depois do intervalo, tem mais Martinália para você. E chegou a hora de testar os seus conhecimentos do Brasil e dos brasileiros no Brasiliômetro. Preparado? Então vamos lá. A pergunta de hoje até que é fácil. O que tem em comum Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e Afonso Pena? Pense bem. Eu vou repetir. O que Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e Afonso Pena têm em comum? Nossa, agora você me pegou. É tudo matéria antiga, né? Eu não sei responder, viu? Os quatro eu sei, mas vagamente, assim eu não recordo. Quer pensar mais um pouquinho? Perguntar pro vovô, pra titia? Tudo bem, depois do intervalo eu volto com a resposta. Quero ver quem já matou a pergunta de hoje. Relembrando, o que tem em comum Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e Afonso Pena? Eu lembro de nome de rua, lembro de escritores e lembro de políticos também. Não sei, não. Ai, meu São Romão! E você aí em casa, já sabe? Ah, tá esperando as alternativas? Esses telespectadores estão ficando muito mimados. Mas vá lá, os quatro. A alternativa A são nomes de viadutos em Roraima. B, vestiram a faixa de presidente do Brasil. C, estão na galeria de ilustres da ciência. Ou D, brilharam nas chanchadas da Atlântida. Olha, eu acho que são nomes de viadutos, não é? Não, eles foram políticos do Brasil, né? Mas exatamente qual cargo eu não recordo. A Galeria de Ilustres da Ciência. Tá errado. Todos políticos, né? É o presidente. Presidente do Brasil, né? Sim! Acertou quem escolheu a alternativa B. Os quatro vestiram a faixa de presidente da gloriosa República do Brasil. Foram os 4 primeiros presidentes eleitos do Brasil. E tenho dito. Alguns brasileiros, como Mário de Andrade e Ariano Suassuna, nunca quiseram sair de sua terra natal. Preferiram ficar por aqui e conhecer bem os nossos próprios encantos. Outros se arriscaram em voos além-mar e acumularam experiências e saudades. A carreira de diplomata levou o poeta João Cabral de Melo Neto a viver 40 anos no exterior. Apaixonado por Sevilha, ele cunhou até um novo verbo,
Há que civilizar o mundo, dizia. Mas nunca esqueceu suas origens e se considerava pernambucano e sevilhano. Foi na Andaluzia que o autor de Morte e Vida Severina despertou para temas como a contradição entre litoral e sertão, seca e chuva, fartura e miséria. Em 1968, o músico Toquinho foi para Roma encontrar o amigo Chico Buarque, que acenava com a promessa de muitos shows marcados. A dupla até que conseguiu alguns trabalhos, tocando em bares e acompanhando uma turnê da vedete Josephine Baker. Mas Chico, que havia viajado para fugir da ditadura militar, queria mesmo era companhia. Sofria de saudade dos amigos e da terra que tinha ficado para trás. Sentimento que Ariano Suassuna, que gaba-se de nunca ter saído do Brasil, nunca poderia compartilhar. Certa vez, perguntado se não tinha vontade de conhecer o Marrocos, o autor do Alto da Compadecida respondeu: é até um país que, se fosse ali em Alagoas, eu ia. Mas longe do jeito que é, não vou não. E como eu prometi, a gente guardou para você mais um pouquinho do Papo Cabeça com o físico e astrônomo Marcelo Gleiser. As perguntas mais fundamentais, as perguntas mais importantes são as perguntas que as crianças fazem, porque essas são as perguntas sem resposta. E as perguntas sem resposta são as perguntas que levam você a criar conhecimento, a criar explicações, né? E que definem os limites da humanidade, de quem nós somos. Quando as pessoas aprendem que os cientistas são pessoas normais, não são pessoas estranhas e tal, talvez fique mais fácil para elas se verem sendo um cientista e não como aquela coisa distante e tal, né? Para mim, tudo começa em casa, sabe? O interesse pela ciência, pela literatura, pelo planeta. Então, os pais, a nossa geração, tem que ser educada para estar ensinando para os filhos o que realmente importa. Não há dúvida que o caminho já começou e que a gente já está lá. Quer dizer, a gente já está no futuro, agora é só questão de fazer um futuro melhor. Acredita-se que o homem começou a medir o tempo há cerca de 5.000 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Mas talvez os mais charmosos medidores das horas sejam ainda os relógios de bolso que fomos pescar lá no fundo do nosso baú. O relógio de bolso é muito bom, um relógio muito bem garantido, não desmantela fácil. O relógio de bolso era o meu sonho da vida. Muito poucas pessoas tinham relógio. É uma herança, né, de pai, de vô. Então eles tinham um enfeitezinho assim em volta. Ele tinha um cabeçote em cima, ali dava corda, acertava ele, era fino, né? Colocava com a correntinha pendurada aqui no cós da calça, passava a corrente por fora assim e colocava no bolso, né? Tirava, abria o reloginho, que tinha uma tampinha, abria, que tinha uma foto da minha tia na tampa do relógio, né? E vai toda a vida, nunca para, vai toda a vida, dura muito tempo. Tem a foto até hoje, assim, meu sonho está aqui, o relógio está aqui. Um mundo de ideias e formas que saem literalmente do papel. A delicada arte do origami é o tema de hoje do nosso Como é que se faz. A palavra origami é de origem japonesa. Ori significa dobra e gami vem da palavra kami, que em japonês significa papel. Essa é uma das primeiras figuras que eu ensino a fazer, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que é a borboleta que bate asas. É só isso aqui, ó. Ela tem a beleza do quê? Do movimento. Então nós vamos fazer uma caixa bastante simples. Vamos pegar o quadrado, dobrar na metade, dobrar uma faixa da mesma largura do começo ao fim. E vou fazer o mesmo vinco acompanhando essa linha aqui, ó. Eu vou trazer esta parte lateral até a linha do meio. Vou trazer este lado também até aqui. Os 4 cantos, vou dobrar até chegar nessa linha aqui. Vou fazer a mesma coisa nesses 2 cantos. Vou fazer este vinco. Agora, para abrir, é só desdobrar essas 2 pontas
levantar essa faixa dos dois lados e vou reforçar o vinco aqui, nos 4 cantos. Está pronta a caixa. Com a prática, as pessoas vão percebendo quais os papéis que são melhores para determinadas figuras. Não existe um papel único bom para todos os origamis. A observação é fundamental para quem vai se iniciar nessa arte do origami. Um homem à frente do seu tempo, o nosso ilustre brasileiro de hoje foi responsável por grandes mudanças na cara do Brasil. E até hoje é lembrado por sua luta pela democracia e pela liberdade, Juscelino Kubitschek. Em 1905, quando tinha apenas 3 anos, Nonô testemunhou a inglória luta dos médicos para salvar seu pai da tuberculose. Mais tarde, diria que isso o levou a escolher a medicina como profissão. Estudando de dia e trabalhando à noite como telegrafista, Juscelino Kubitschek conseguiu, finalmente, formar-se médico, com direito à especialização em Paris. A trajetória política começou nos anos 30, tendo Minas Gerais como laboratório. Elegeu-se deputado federal, prefeito de Belo Horizonte e governador. Original, alegre e exímio pé de valsa, o inquieto peixe-vivo, como era conhecido, conquistava a todos. Em 1956, conseguiu ser eleito presidente, com uma vitória apertada, sob forte oposição dos militares. Com o lema 50 anos em 5, trabalhou para transformar e muito a nossa economia e elevar a autoestima dos brasileiros. A construção de Brasília, que não constava no plano inicial, acabou virando a meta-síntese de seu governo. JK não fez sucessor. Em 1964, quando preparava sua volta à presidência, foi caçado pelo golpe militar e enfrentou anos no exílio. Morreu em 1976. Seus restos mortais repousam no Memorial JK em Brasília, cidade que um dia ele sonhou. Vamos ver quem é bom fisionomista para decifrar o nosso enigma de hoje. De quem são estes olhos? Marieta Severo. Marieta Severo, assim, logo de cara, parece, mas não é. Regina Casé. Cássia Kiss. De quem são esses olhos? Marisa Ortiz. Marisa Ortiz, os dois erraram. É cantora? Não é cantora. Vou dar uma dica. Ela nasceu na cidade interiorana de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Mais uma? Tudo bem. Essa moça bonita é considerada uma das melhores atletas de todos os tempos em sua modalidade. Ai, fugiu o nome. Fugiu o nome. Então é a Georgette? Não, não é. Bateu no aro, assim, rodou, mas não é. É aquela do basquete. Hortência? Não. Paula, ué. Aê, muito bom aí, ó. Agora ficou fácil, hein? É isso aí! São os olhos de Maria Paula Gonçalves da Silva, mais conhecida nas quadras de basquete como Magic Paula, uma grande jogadora que entrou muito merecidamente para o Hall da Fama do basquete feminino. Hora de conferir mais um pouquinho do talento de Martinália no nosso Cantos do Brasil. Caetano, eu sou, obviamente, muito fã dele. Tava numa festa e lá na casa dele, já conheci ele. Aí pintou um convite, a Paulinha tinha feito um disco. E aí falou, pô, Caetano, você dirige ela? Claro, eu dirijo e tal, não sei o quê. Aí fui pra casa, mas esqueci desse convite e ficou um tempão, mas... Aí depois eles ficaram insistindo um pouquinho, né? Sabiam que minha cabeça era de esquecimento. Pra mim era papo de festa. Aí depois era e... Esse disco Pé do Meu Samba, que ele fez um samba pra mim, que é o Pé do Meu Samba, foi produzido pelo Celso Fonseca. Coração de um brasileiro. Valeu. 10 na maneira e no tom. Você é o cheiro bom da madeira do meu. A princípio a ideia original era de samba-canção, né? Então eu fui pesquisando uns sambas que eu já gostava, né? Que vinham tipo Dalva, Ângela Maria e tal, não sei o que. E aí também fui explicando a diferença do samba-canção pro samba,
né? E foi muito maneiro, né? E aí ficamos mais colados. E para fechar esse programa sobre saudades da nossa terra, escolhemos uma frase do ilustre Juscelino Kubitschek. Não posso deixar de confessar que viver fora do país, sem saber quando será possível o regresso, é o castigo mais cruel imposto a um homem que só pensava no Brasil. E nós aqui do Almanac Brasil também só pensamos nisso, sempre em busca de novas histórias brasileiras para contar para você. Enquanto o próximo programa não chega, a gente se vê como sempre na internet. Até lá! Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Se eu sumir dos lugares, dos bares e esquinas e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá. É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe a